Olá, pessoal! Eu sou a Jéssica, professora de Psicologia na FAFIP-FUNEP, e esse é o Pod Psi Pensar, o podcast do nosso curso de Psicologia. Nessa primeira temporada, a turma da Extensão 4, Atividades Integradas, desenvolveu 4 episódios refletindo e discutindo sobre a adolescência. Quer saber um pouco mais sobre isso? Então vem cá, acompanha com a gente. Oi, meu nome é Renato e deixei de ser adolescente faz 3 anos. Oi, meu nome é Camille e deixei de ser adolescente faz 3 anos. Oi, meu nome é Maria e não deixei de ser adolescente. Como assim? Você não tem 19 anos? Já é adulta. Essas coisas não são de acordo com a sua idade? Eita, não! O termo adolescência e seus estereótipos são as construções sociais. Nem sempre existiu o que hoje conhecemos como adolescência. Houve tempos que não existia sequer noção de infância. A criança, quando é considerada apta ao trabalho, era colocada para fazer tarefas junto com os adultos. Até mesmo o direito das crianças e dos adolescentes são recentes no Brasil. Em 1924, a Liga das Nações adota a Declaração de Genebra sobre o Direito da Criança, que diz ser o dever de todas as pessoas prover meios para o desenvolvimento e ajudar em momentos de necessidade, ter prioridade no socorro e assistência, liberdade econômica, proteção contra a exploração e uma educação que desenvolva a consciência e o dever social. Depois, em 1927, é consolidada no Brasil a Lei da Assistência e Proteção aos Menores, o Código de Menores e a determinação da maioridade penal aos 18 anos é vigorada em todo o país, prevalece até os dias de hoje. Foi só no final do ano de 1990 que nosso país ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança, proposta pela ONU, quase um ano antes, ou seja, foi uma iniciativa internacional. E assim nasceu o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes disso, é como se a criança e o adolescente fossem uma coisa, propriedade dos pais, e não pessoas com direitos. Com o avanço da ciência, também surgiu a necessidade de separar os seres humanos em categorias, já que a ciência divide o saber em objetos de estudo. Assim, os pesquisadores podiam estudar de forma fragmentada o desenvolvimento humano, se aprofundando em cada fase da vida. Mas junto com esses saberes científicos surgiram os do senso comum e estereótipos. Maria, mas de quais estereótipos você está falando? A adolescência, por exemplo, é associada a muita angústia e rebeldia. A psicologia discute que essa fase tem crises, assim como a vida toda repleta delas, e no contexto psicológico a crise não é algo ruim, mas o sinônimo de mudança. Mas fala sério, eles são aborrecentes, são muito dramáticos. Na verdade, se você avaliar todo o contexto dessa faixa etária, há uma condição característica do que a nossa sociedade espera dessas pessoas. E aí, que realmente pode aparecer alguns dramas. Mas vamos lá. Essa pessoa já não é mais criança, mas também não é adulto. Tem opiniões se formando e outras já formadas, mas que raramente são validadas. Apesar de nem sempre serem estimulados a pensar, já que o estereótipo diz que o adolescente é mais emocional, são frequentemente cobrados para tomar decisões. O que você vai fazer da sua vida, por exemplo? Os adultos esperam que você seja competente em suas escolhas, mas depois não consideram suas escolhas boas. Por que você se veste assim? Melhor não seguir essa carreira ou você vai passar fome. Ou até mesmo você não tem que querer nada. São frases muito comuns de se ouvir na cidade. Agora faz mais sentido. Dá pra gente pensar então que esses conflitos que os adolescentes geralmente vivenciam são relacionados às situações nas quais eles são colocados. Tá,
Mas se a adolescência nem sempre existiu, como é que ela começou? Para pensar como a adolescência surgiu, a gente precisa fazer um caminho histórico. Por um lado, foram transformações das sociedades no âmbito do trabalho, da oferta ou não de emprego, do modo de organizar a educação formal e as exigências sociais, de maior tempo de estudo. Por exemplo, vocês se lembram quando não existia 9º ano na escola? Historicamente, a gente foi aumentando o tempo de estudo das pessoas em uma data faixa etária, na qual entendemos que é a adolescência. Isso mantém as pessoas mais tempo morando na casa dos pais, adiando a entrada no mercado de trabalho, por exemplo. Certo, entendi. Então a gente precisa olhar para as coisas que aconteceram e que tiveram como efeito produzir esse tempo entre a infância e a vida adulta? Isso, por mais que a adolescência tendencialmente coincida com transformações típicas de puberdade, é nas transformações sociais que a gente vai encontrar sua origem. Por isso, falamos em construção social. E, continuando, por outro lado, também a psicologia teve contribuição na construção histórica do adolescente, teorizando e estudando esse momento da vida que emergia. Lembra que a gente aprendeu na aula que bem no comecinho do século XX, Stanley Hall foi o primeiro psicólogo a se dedicar aos estudos sobre a faixa etária? Ele identificava esse momento da vida como uma etapa marcada por tormentos, contradições e conturbações, dando ênfase na questão da sexualidade. O problema que decorreu dessa tendência foi a interpretação geral de que os problemas desse período são de origem interna, levando em conta apenas os aspectos biológicos. Outros autores na filosofia, na educação, na psicologia e na psicanálise foram acolhendo o assunto e também se dedicando a estudar a adolescência, como Erik Erikson, que contemplava a adolescência um pouco mais como um período de construção de personalidade e crise de identidade que era fundamentalmente afetada por forças sociais e culturais. É muito interessante também o conceito de moratória, em que ele contextualiza a espera de compromissos da vida adulta. Houve também autores como Maurice Debes que mantiveram uma posição naturalista. Chega até a afirmar que é um erro pensar que a juventude muda conforme as épocas, dando ao entender que o social não afeta o indivíduo. Rousseau era um filósofo que via a adolescência como um renascimento, em que as formas mais avançadas de raciocínio se desenvolvem. Também há Freud e Piaget, que constroem teorias enfatizando forças internas e com deficiência quanto ao contexto sociocultural. Bom, então pelo que você está me falando, há teorias da psicologia que também podem ter contribuído para uma visão estereotipada da adolescência, né? Sim, daí a importância de resgatarmos o contexto social e histórico que foi possibilitando o surgimento da adolescência tal como conhecemos hoje. Tô lembrando que em um dos textos que a gente leu, fala que foi em meados da década de 1940, depois da Segunda Guerra Mundial, que o mercado dos Estados Unidos cria a moda teen, como uma forma de fazer muito dinheiro. Cria produtos específicos para os jovens, um comércio de moda, beleza, filmes, músicas, ideias e até modelos de comportamento para os jovens. Frank Sinatra, por exemplo, não era apenas uma referência musical,
passou a ser um ídolo teen. Sua figura era alvo da cativação dos fãs, a maioria do sexo feminino. A área da educação e trabalho também foram passando por transformações. A escola era um meio de preparar as crianças para a vida adulta. Passou a ser e continua seguindo esse caminho. Uma preparação para o mercado de trabalho. Muitos adolescentes saem da escola já influenciados a buscar um curso de acordo com a profissão que desejam exercer. Mudança que se dá também por causa do próprio mercado de trabalho, que vem exigindo cada vez mais capacitação dos trabalhadores. No Brasil, por exemplo, com tanta gente em busca de emprego, surge um cenário de competição, onde as empresas têm um leque de opções quando se trata de funcionários, e tomam a posição de escolher aquele que julgam o melhor capacitado. Acontecem tantas mudanças nesse período da vida, e ainda hoje em dia existe essa noção de que o problema é o próprio adolescente. Há muitas outras coisas a serem consideradas. Tipo o quê? Que coisas? Vocês já foram adolescentes. Lembram como era assustador planejar o futuro com tantas incertezas? Pensar em sair de casa dos pais, o primeiro emprego ou até a escolha de um curso superior são escolhas muito difíceis para se fazer. São tantas expectativas e medos. E como já mencionei, é bem comum para os adolescentes ter sua opinião desrespeitada. Além do adolescente estar submetido a tomar tantas decisões, ainda é necessário que eles avaliem quais as opções possíveis para o contexto econômico de cada um. Um fenômeno denominado de adolescência prolongada vem crescendo muito ao passo que o mercado de trabalho exige cada vez mais experiência e especializações, fazendo com que algumas pessoas estudem anos após o término do ensino médio até arrumar um primeiro emprego. E o valor de imóveis sobe de forma monstruosa. Em uma pesquisa que fiz, vi na revista Exame que entre 2005 e 2014, imóveis na cidade de São Paulo tiveram um aumento de 192% em seu valor. E no site do G1, vi uma tabela comparando o valor do metro quadrado de apartamentos novos na mesma cidade. Em 2002, o valor, na média, era de R$ 2.500. Já em 2012, foi para R$ 7.200. Esses fatores e muitos outros dificultam que o jovem tenha total independência, ou até mesmo estabilidade financeira, além de estar com muito estresse. Nossa, de fato, é um período em que as pessoas são submetidas a várias decisões. Mas parece ser comum também que as escolhas dos adolescentes sejam sempre questionadas e deslegitimadas, fazendo com que, às vezes, eles recebam dos adultos respostas desagradáveis, mesmo quando estão seguros e felizes com o que escolheram. Parece que também se parte da ideia de que o que o adolescente escolheu ou quer fazer é sempre algo duvidoso, errado, impulsivo, e nem sempre eles são ouvidos, acolhidos ou até incentivados e apoiados em suas decisões e reflexões. Então, aí está o problema, em acreditar que os problemas dessa fase são origem biológica, como se tudo que acontecesse fosse por causa de hormônios ou mudanças no corpo. Acaba sendo uma forma de culpar o adolescente por seu comportamento, seja ele qual for, e leva à ideia que eles não conseguem ser competentes. Além disso, essa ideia faz com que a gente normalize certos sofrimentos e angústias. Entenda esse processo como algo sem solução, que é uma questão de tempo até que passe. E é isso que é perigoso. Por quê? Porque quando a gente julga que tudo sobre o adolescente é normal, que vai deixar de acontecer só como uma passagem do tempo e os aniversários, ignoramos muitos sinais de sofrimento. Nos últimos anos, vimos uma circulação de fotos em redes sociais de pulsos cortados.
entre outras situações muito preocupantes. Mas uma resposta muito frequente para essa situação e comportamento é que se trata de frescura, ou até de uma forma de chamar atenção. É verdade, e realmente poderia ser uma forma de chamar atenção, mas não no sentido de ser uma birra ou uma afronta, como pensam, mas sim como um pedido de ajuda. Pode ser que essas pessoas não tivessem apoio nem em espaços onde poderiam se sentir seguros para expressar seus medos, receios, inseguranças, também planos e desejos. Exato. Mas o que dá pra gente fazer em relação a isso? Se soubéssemos olhar para o adolescente como um ser humano, questionando cada vez mais os estereótipos, ouvindo-os quando necessário, sempre com muita paciência para que eles possam desenvolver autoconsciência e consciência social. Essa reflexão é trazida por vários autores. Um psicólogo como Vygotsky é recuperado em um texto escrito por Ricardo Eleutério dos Anjos e Newton Duarte e traz para a gente pensar justo a seguinte pergunta: se a adolescência é uma fase menos desenvolvida do que a fase adulta, que referência terá o adolescente para o seu desenvolvimento se o adulto não lhe apresenta esse modelo? Fico pensando, então, nessa importância das redes de apoio dos adolescentes, seja em casa, na escola, nas instituições em geral, seja por adultos ou até colegas e amigos, e também em meios midiáticos, as redes sociais e os espaços digitais, por exemplo. Como será que a adolescência é construída e influenciada nesse nosso tempo? Uma outra coisa que parece importante considerarmos, agora que você falou do texto sobre o Vygotsky, é que o adolescente é, sobretudo, um sujeito capaz de desenvolver um pensamento mais complexo do que aquele que é possível na infância. Pela primeira vez na vida, um adolescente vai conseguir refletir sobre coisas que exigem um raciocínio complexo, uma abstração. Por isso, é importante a gente pensar nas oportunidades gerais da vida que os adolescentes têm. Por exemplo, a gente vive em um país com muita desigualdade social. Como será o acesso de adolescentes de diferentes lugares aos conteúdos, ao tempo, às condições de vida, que permitam meios e vivência da cultura e da educação para que aprendam essas habilidades? Como fazer com que os adolescentes possam se apropriar de conteúdos produzidos por essa mesma sociedade que também vai colocando tantos desafios nesse período da vida? Bom, mas aí já fica o assunto para o próximo episódio. Obrigada por ouvir com a gente esse episódio da primeira temporada do Pode Psi Pensar, o podcast do curso de Psicologia da FAFIP-FUNEP. Essa primeira temporada tem 4 episódios e estão sendo discutidos e refletidos temas que envolvem a adolescência. Siga acompanhando com a gente e até o próximo!